realidade e ficção se misturam nessas nossas histórias, que são, consequentemente, inspiração para enredos de cinema. Bom, e nós já falamos muito da festa mais cobiçada do mundo dos filmes, o Oscar. Mas como será que ela acontece? Como os apresentadores são escolhidos? Os jurados? Como é feita a seleção dos filmes que entram ou não para a lista das indicações? Quem esclarece estas e outras dúvidas estreladas por nós, réis mortais, é este crítico de cinema que foi curador do Brazilian Film Festival of Toronto, patrono do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura do segmento de cinema e que está conosco hoje para a nossa alegria, que é o Celso Sabadim. Fala, queridão, obrigado por ter vindo. Você tá bom, querido? Eu que agradeço. Obrigado. Antes, está na sua casa. Antes eu quero agradecer o DVD. Senta, querido, está em casa. O DVD que você me trouxe, que é esse DVD documental da história de um querido amigo meu, Mazzaropi. O Mazza foi um querido amigo, você fez uma entrevista comigo. Eu estou muito curioso para ver essa história, né, depois de pronto. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, é um prazer muito grande ter roteirizado, ter dirigido esse documentário sobre essa grande figura que foi o Mazzaropi. Brother ele era. Celso, qual é essa história de a gente nunca saber nada, né? Todo mundo assiste, todo mundo gosta, mas ninguém sabe qual é o critério dos indicados do Oscar. Aliás, quem é que faz parte desse grupo de jurados? Isso é um mistério, eu nunca soube quem faz parte. Veja bem, o Oscar, na verdade, é o apelido do prêmio, né? Claro que ele é um nome registrado, mas oficialmente ele é o prêmio da Academia. E para entender o Oscar, Rony, a gente precisa entender o que é essa academia. Essa academia é mais ou menos um grande grupo de cineastas, de profissionais de cinema, mas é um grupo fechado. Ou seja, você só entra na academia como por indicação. E automaticamente, todo mundo que é indicado, todos os profissionais que são indicados ao prêmio Oscar a cada ano, vão aumentando essa academia, que começou como um clubinho fechado, continua sendo uma elite, vamos dizer assim, do cinema basicamente americano, do cinema basicamente hollywoodiano. Hoje, aproximadamente entre 7 mil e 8 mil membros tem essa academia. Puxa, é uma academia bastante grande, né? Afinal, o Oscar tem quase 90 anos. É verdade. Né? Então, essa academia, ela cresce todo ano. Todo mundo que é indicado faz parte. Fernanda Montenegro, por exemplo, a nossa Fernandinha, faz parte da academia. Ah, desconhecia? Sim, porque ela foi indicada ao Oscar de atriz. Ah, tá. Walter Salles faz parte, todos os indicados. Walter Salles também? Sim, olha que engraçado isso. Fazem. Agora, o que é muito interessante... Desconhecia isso completamente. É claro que, basicamente, a maioria é da produção americana, né? Sei. E é um prêmio da indústria americana. É business, a gente sabe que é totalmente business. Tem gente que fala, poxa, mas eu achei injusta aquela indicação. E isso é normal porque não é um prêmio de qualidade cinematográfica, é um prêmio da indústria. Claro. Mas o que é muito interessante, Rony, é que, por exemplo, se você é um diretor de fotografia e faz parte da academia, você só vai votar em 2 prêmios: melhor filme e melhor direção de fotografia. Tá. Ou seja, todo mundo vota no melhor filme. Mas esses 7 mil? Sim. Os 7 mil? Os 7 mil. Esses votos são auditados, é uma votação muito séria. Eu sei que a PricewaterhouseCoopers é que faz isso, exatamente, né? Exatamente. É tudo muito sério, é tudo muito, nesse quesito, é tudo muito matemático, né? Mas você não vai votar em todas as categorias, né? Você não vai votar melhor ator, melhor atriz. Quem vai votar em melhor ator? Os atores. Quem vai votar melhor efeitos especiais? O pessoal, os técnicos de efeitos especiais. Desconhecia isso completamente. Achei que era um clubinho, uma coisa pequena, fechadinha, com meia dúzia de tycoons do cinema e estava resolvido. Não, são votantes do mundo inteiro, Puxa vida, bom, tanto melhor. Agora, uma curiosidade também. Quando e por que surgiram a academia
E esse prêmio, há 90 anos atrás? Essa história é muito interessante. Essa história, Rony, ela começa mais ou menos 100 anos atrás. Mais ou menos lá por 1914, 1915. Porque, rapidamente, né, sem querer dar uma aula de história, né, que não é exatamente... Mas eu adoro história. Você adora história, então você vai gostar dessa história. Os estúdios de cinema norte-americanos, obviamente, eles começam na costa leste dos Estados Unidos. Inicialmente, sim. Era em Nova York. Mesmo porque era a grande concentração populacional dos Estados Unidos e Nova York recebia naquela época cerca de 1 milhão de imigrantes por ano, né? Com o passar do tempo, no início dos anos 10 do século passado, os grandes estúdios eles vão migrando da costa leste para a costa oeste, ou seja, para a região de Los Angeles, para a região de Hollywood. Por quê? Porque os estúdios lá conseguiam mão de obra mais barata e conseguiam terrenos mais baratos para fazer os grandes estúdios. Ah, claro. E 1910, imagina o que era a Califórnia em 1910. Não era. Era terra sem lei, né? Era longe, era difícil chegar. Então, os executivos... Muito difícil. Muito difícil. Os executivos dos estúdios, Rony, eles ficavam em Nova York, cuidando dos negócios, da administração, do business. E o pessoal de produção, que ia efetivamente botar a mão na massa e fazer os filmes, ia para o outro lado dos Estados Unidos e fazia ali a parte da produção propriamente dita, nos estúdios, tá? Então você imagina, você está longe do seu patrão, dividido por um país, num lugar distante, num lugar meio sem lei, aquela turma animada de cinema que a gente conhece, os atores, aquilo, Rony, virou uma esbórnia, virou uma confusão, virou uma bagunça. Mesmo porque, exatamente nessa época, quem começa a migrar para aquela mesma região são os novos ricos vindos do petróleo. Porque naquela época também, você lembra, claro, do Assim Caminha a Humanidade, sim, né? Sim, aquele claro. James Dean... Giant. Exatamente. Aquela figura do James Dean, é ótimo filme, né? Um clássico. Aquela figura do James Dean representa justamente isso, aquela pessoa sem eira nem beira, que fica rico, né? Torna-se um novo rico. E esse novo rico também começa a migrar para a costa oeste, porque tem as praias, tem tudo aquilo. Enfim, os novos ricos do petróleo e os novos ricos do cinema fazem daquela região uma bagunça. São festas, orgias, aquilo vira dias e dias, noites e noites, e isso pega muito mal para a indústria do cinema. Isso mexe com a imagem do cinema. E a gota d'água foi numa dessas festas que, infelizmente, acontece uma morte. O Fetzer Buncle. Exatamente. Agora, e foi injusta a acusação contra ele, né? Não se sabe muito bem, porque o caso foi abafado pela polícia, né? Morre uma corista, né? Morre uma garota. O Fetzer Buncle, que aqui no Brasil era conhecido como Chico Boia, o humorista Chico Boia, ele tem a carreira encerrada, porque ele é tido como o principal suspeito dessa morte. Morreu na década de 30 do coração. Foi, exatamente. Coitado. E os executivos que estavam lá em Nova York, eles falaram assim, a gente precisa dar um basta nessa solução, a gente precisa limpar a imagem do cinema, a gente precisa fazer um negócio legal, vamos fazer uma academia de cinema, que é a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood. Se você parar para pensar, é um nome que não quer dizer nada. Nada, mas tem uma austeridade. Sim, aquela coisa. Então vamos fazer uma academia. Então eles começam a fazer essa academia, que seria o quê? Seria esse clubinho, né, de pessoas de cinema, que para dar mais credibilidade ao cinema, para dar uma honra, um status ao cinema, cria o prêmio, que é entregue pela primeira vez em 1927. Ou seja, o prêmio, ele pega os melhores filmes de 25 e 26, ele soma os 2 anos anteriores, em 1927 entrega... Cinema mudo ainda. Cinema mudo ainda. 27 é o primeiro ano do cinema falado, e mesmo assim no finzinho do ano, em outubro. Né? Do Jazz Singer. Exatamente, né? Que mexeu com todas as estruturas. Então, a academia foi criada para dar uma credibilidade ao cinema, para tentar limpar essa imagem de pilantragem que o cinema estava obtendo em função disso. Por isso o nome academia. Por isso as festas são sempre pomposas. É claro que no começo foi um jantar. Sim. Poucas pessoas. Imagino. Né? Isso foi crescendo na medida do tempo.
E hoje é esse O espetáculo. nome Oscar porque parece com um Oscar. Tem várias versões, né? Tem uma bibliotecária da academia que falou que a estatueta parecia com o tio dela, o Oscar. Tá. Existem umas outras versões também. Acho que faz parte da mitologia hollywoodiana deixar isso sem saber exatamente por que chama Oscar. Agora, uma pergunta que todo mundo faz também é o seguinte: quando o filme precisa estrear para que ele possa entrar naquele hall das indicações? Porque, por exemplo, Hotel Budapeste, ele estreou muito antes, quer dizer, normalmente eles passam batido. E ele está indicado, né? Está indicado. Na grande maioria das categorias, o filme precisa estrear nos Estados Unidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Tá. Ou seja, nós estamos agora no ano 2015, nós vamos ver os filmes que estrearam nos Estados Unidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014. Existem outras categorias que essa regra é mais flexível, como os documentários e os filmes estrangeiros também. Mas na grande maioria é no ano fiscal anterior. E é verdade essa história de que existe uma certa preferência quando os enredos enaltecem a história americana, ou é conversa isso? Não, é verdade. É verdade porque a academia, por mais que ela já tenha 7, 8 mil membros, ela tem uma base tradicionalista, né? Ela tem uma base calcada nos grandes produtores e nas cabeças mais convencionais. E, além disso, esse filme é uma verdadeira embaixada norte-americana no mundo, né? Uma academia norte-americana não vai querer que os filmes premiados sejam filmes que vão contra a maneira de pensar norte-americana. Então, é tudo feito num sentido mais acadêmico, até pelo nome da própria academia, mais convencional possível. Puxando a brasa da minha sardinha, como é que eles escolhem apresentador, hein? Porque a grande maioria dos anfitriões são, na totalidade, ou se não da grande maioria, comediantes. A gente sempre vê isso. E esse ano não, esse ano é um ator. Quer dizer, é um ator bem conhecido por atuações em séries, etc., né? Que é o Neil Patrick Harris, né? O que você tem a dizer sobre isso? Você queria ser escolhido, né? Veja bem, Rony, o Oscar é um grande show. Transmitido para bilhões de pessoas no mundo todo. O que eles buscam, obviamente, como todo show, audiência. Então, eles fazem uma pesquisa muito, muito rígida, né? No sentido de quem são as pessoas daquele ano, ou as mais divertidas, ou as mais... Olha o selfie aí, ó. Isso aí foi a instituição do selfie, ó. Não tem jeito, né? Pegou mesmo, né? Pegou mesmo. Então, se você faz um show para bilhões de pessoas, você quer atrair essas bilhões de pessoas com os nomes que, no decorrer daquele ano, foram os mais simpáticos. Daí também a grande afluência de comediantes, as pessoas mais influentes. Porque eles mantêm sempre o mesmo. Se não era Billy Crystal, que foi durante muito tempo apresentador, não foi? Mas veja bem, mesmo mantendo o mesmo, durante a festa, que é muito longa, eles vão trocando esses apresentadores também. Existe um básico, o principal. E a questão do humor é básica, né? Você está levando aquele show 4 horas, às vezes até mais. O humor ajuda a segurar. Então, a pessoa que é escolhida para ser apresentador é uma sinalização que ela está em alta ali no mundo hollywoodiano. Interessante isso. Tem o Festival de Sundance, tem Globo de Ouro, tem Oscar. Vamos falar do Globo de Ouro. Você acha que o Globo de Ouro é uma espécie de prévia, um hors d'oeuvre, uma entrada para o Oscar? Uma espécie de prévia, não? Sim, eu diria que ele é um sinalizador, né? Não só o Globo de Ouro, como vários outros prêmios que existem nos Estados Unidos. Porque eles têm prêmio de tudo, né? Prêmio do Sindicato dos Atores, do Sindicato dos Diretores, dos Críticos de Cinema e tudo mais. O Globo de Ouro é um prêmio muito importante porque ele não tem uma academia, não funciona da mesma maneira. Quem vota no Globo de Ouro é a imprensa estrangeira sediada em Hollywood. Então, ou seja, todos os jornalistas do mundo inteiro que estão sediados em Hollywood, que cobrem diariamente Hollywood para os seus países, eles são os votantes no Globo de Ouro. Isso dá uma prévia muito interessante porque é um caldeirão de informações. Claro. É um caldeirão de tendências que se junta nesse Globo de Ouro. Claro. Mas há outros indicadores também. Se você pega, por exemplo, quem ganhou o sindicato dos diretores, poxa, se todos são diretores e a grande maioria deles vai votar no Oscar, você tem em cada prêmio segmentado um direcionamento para quem vai ganhar o Oscar. E isso é muito bom para quem aposta em bolão,
né? No domingo à noite, ficar ligado em quem ganhou os outros. Celso, muito obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço. Celso Sabadin, que é, na verdade, a grande referência da crítica de cinema em nosso país, hoje nos faz essa visita. Eu agradeço muito a você. E, olha, nada de didatismo, você não tem essa verve didática, mas você foi meu professor. Porque eu aprendi muita coisa que eu desconhecia completamente, senhor. Eu fico feliz com isso. Obrigado. Cinéfilo que não sabe como é que o cara escolhe um prêmio. Tem cabimento isso? Obrigado. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado.